Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal eu vou falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje vamos falar de Copa do Brasil mais uma vez. Vamos começar por Vasco e Operário. E cara, eu quero dizer logo de cara que se você assistiu esse jogo do início ao fim, existem algumas possibilidades. Ou você é vascaíno, ou você não tinha muita outra coisa pra fazer, ou você gosta muito de futebol. Porque o jogo foi muito feio. Muito mesmo. Eu acho que era uma disputa ali pra saber quem era pior, se era o Vasco ou o Operário. E no fim das contas, apesar do jogo ter sido bem feio, teve golaço pros dois lados. Olha que curioso. Aos 20 minutos, um golaço do Vasco abre o placar 1-0. E nesse primeiro tempo ainda, eu tenho que falar que teve um pênalti que não foi dado ao Operário. Existe uma discussão se foi pênalti ou se não foi. Eu até achei de primeiro, olhando rápido, que até teria sido pênalti, mas o juiz não deu, marcou, foi no VAR, não deu pênalti. No segundo tempo, o Operário empata. E aí o Vasco não consegue ganhar do Operário. Assim, o Operário é um time fraco. Eu acho que o Vasco vai passar? Até acho. Mas, pô, eu acho, sei lá, empatar com o Operário deveria, assim, não é uma coisa que é muito maneira pro vascaíno, tá ligado? Não é algo que os caras tão felizes e, pô, empatamos com o Operário. Não, é algo muito legal. E essa rodada, na verdade, essa fase toda da Copa do Brasil, tiveram alguns placares meio decepcionantes. Falando em placar decepcionante, vamos pro próximo jogo dessa quinta-feira. Santos e CRB. Cara, Santos e CRB. Também não foi um jogo muito bonito, se você olhar assim. E o Santos, ele consegue abrir o placar ainda no primeiro tempo, apesar de ter sido no finalzinho, num lance assim, na sequência, o goleiro do CRB tinha feito duas defesaças, salvou, realmente duas defesas muito boas, e na sequência, acho que foi num escanteio, se eu não me engano, o Santos consegue mandar a bola pra dentro, o goleiro até tenta tirar, mas já pegou a bola dentro do gol. E nesse jogo, o CRB ele empata só no segundo tempo com um golaço também, bem parecido com os gols que aconteceram lá no jogo do Vasco. E, bom, segue 1-1. Acontece que, no final, tipo, último lance do jogo, teve um pênalti a favor do CRB. Uma coisa bizarra aconteceu quando esse pênalti foi marcado, porque não tinha ninguém para cobrar o pênalti do CRB. Eles não sabiam quem iria cobrar o pênalti. Os jogadores do CRB não tinham noção de quem ia cobrar o pênalti. Mano, como é que você não tem noção de quem vai cobrar o pênalti? Enfim, de qualquer forma, o cara que foi cobrar o pênalti não fez o gol. Ele foi ali e o goleiro do Santos defendeu, salvou ali no finalzinho, o jogo termina empatado em 1-1. Fase do Santos que não tá também muito boa, né? Mas importante é o seguinte, o Santos ele não só empata com o CRB, como ele também quase perdeu pro CRB. Caso aquele pênalti tivesse sido feito, né, tivesse sido marcado, o Santos teria perdido. Eu já comentei em uns shorts aqui do canal e outros vídeos também que a fase do Santos ela não tava muito maneira e que sem o Neymar as coisas não estavam indo tão bem, né? Cara, e eu vou perguntar mais uma vez, vocês acham que o Santos tem alguma possibilidade de cair esse ano de novo? Eu não sei, cara, de verdade. Eu acho que se continuar jogando o futebol que tá jogando nesse momento, o Santos cai. Se melhorar alguma coisa, se talvez o Neymar conseguir voltar e jogar futebol, talvez consiga salvar o Santos. Mas nesse momento, com esse futebol que está sendo jogado, eu acho que o Santos cai. Mas enfim, deixando o Santos um pouquinho de lado, vamos pro próximo jogo dessa quinta-feira. E vamos lá, Botafogo e Flamengo, clássico carioca... Não, calma, não é o clássico carioca. É o Botafogo da Paraíba. É o Flamengo e o Botafogo da Paraíba. O Flamengo foi pra esse jogo aí com um time reserva, misto, e conseguiu ganhar. De forma geral, o Flamengo foi melhor no jogo. É o que se espera também, que o Flamengo vai melhor no jogo contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo foi melhor, teve trocentas finalizações do Flamengo, gol perdido, teve chute pra fora ali, quase sem goleiro. Então o Flamengo conseguiu jogar bem melhor do que o Botafogo da Paraíba. Apesar do Flamengo ter jogado bem melhor do que o Botafogo da Paraíba, o Flamengo só ganhou por 1-0. Tudo bem, é jogo de ida, ainda temos jogo de volta, e eu acredito sim que o Flamengo vai se classificar com certa tranquilidade. Mas a questão é que o Flamengo só ganhou por 1-0, com um gol quase no finalzinho, 85 minutos de jogo, o Flamengo ganha por 1-0 do Botafogo da Paraíba, com um gol de um menino de 17 anos, olha só que coisa legal. Mas, Flamengo, 1-0, Botafogo da Paraíba, vamos pro próximo jogo. Cara, Cruzeiro e Vila Nova.
Bom, o Cruzeiro ele não vinha numa fase assim tão legal. Teve alguma polêmica ali com o Dudu, né? Que saiu do Palmeiras, aí teve polêmica no Palmeiras, saiu do Palmeiras, teve polêmica no Cruzeiro. E segue essa confusão com o Dudu, que não se sabe nem se ele vai continuar sendo jogador do Cruzeiro ou não. A questão é que nesse jogo específico, o Cruzeiro contra o Vila Nova conseguiu ter um bom volume de jogo. Pelo menos no primeiro tempo. Tiveram boas finalizações e o Cruzeiro chegou várias vezes. O Gabigol finalmente vira titular nessa partida. Ele deu, inclusive, assistência. Inclusive, ele também bateu uma bola na trave, mas mesmo assim o Cruzeiro ele conseguiu fazer 2 gols depois ainda no primeiro tempo, que eu já vou falar deles. O Cruzeiro, de forma geral, foi bem melhor do que o Vila Nova. E quem apareceu para abrir o placar e fazer 2 gols relâmpagos foi o Caio Jorge. Cara, o Caio Jorge, ele fez o gol tipo aos 34, 33 e aos 36, 37 ele já tinha feito o segundo. Inclusive o segundo gol, ou ele recebeu o passe ali, acho que foi o segundo gol que ele recebeu a assistência do Gabigol. E ele cortou pra direita, o cara do Vila Nova passou assim, carrinho, passou retão, igual um boi. Foi bonito, foi um gol bonito. Cara, e assim, o Cruzeiro agora ele vence 2-0 com o Vila Nova. Nesses jogos de quinta-feira, pelo menos, na verdade, não só os jogos de quinta-feira, como a maioria dos jogos, esse foi um dos únicos jogos que teve uma diferença de mais de um gol. Nessa rodada da Copa do Brasil inteira, esse foi um dos únicos jogos que teve a diferença de mais de um gol. E só foi esse jogo e o do Botafogo que foi 4-0. Isso é muito, muito bizarro. Cara, falando um pouquinho do Cruzeiro, antes de eu passar pro próximo jogo, Cruzeiro no Brasileirão, esse final de semana ele vai enfrentar o Flamengo. Interessante aí agora falar disso, porque é o primeiro reencontro do Gabigol com o Flamengo. Será que tem gol do Gabigol no Flamengo? Eu acho que seria muito interessante. Eu já falei que tem 2 leis aqui que não falham. Uma é quem não faz leve e a outra é lei do ex. Eu acho que vai rolar a lei do ex no Flamengo. Mas vamos seguindo pro próximo jogo agora. Antes de eu seguir pro próximo jogo, na verdade, o Cruzeiro, ele vinha numa fase não tão boa, né? Mas agora tá se recuperando. O Cássio voltou a agarrar bem e o Cruzeiro voltou a fazer gol. Será que consegue manter essa boa fase? Não sei. Vocês dizem aí nos comentários o que vocês acham, se o Cruzeiro consegue manter a boa fase, se foi só um jogo, 2 jogos ali. Mas vamos agora pro próximo jogo da Copa do Brasil. Bom, Criciúma e Bragantino, um dos últimos jogos que eu tenho pra falar aqui. Cara, Criciúma e Bragantino... eu posso dizer assim que o Criciúma ele surpreende nesse jogo e o jogo poderia ter sido 2-0 porque teve um gol impedido do Criciúma ainda do primeiro tempo, apesar do gol da vitória do Criciúma só tenha saído no segundo tempo 1-0 em cima do Bragantino. O Bragantino até teve algumas chances, até algumas chegadas, mas a vitória no fim das contas ficou com o Criciúma. Será que o Bragantino consegue reverter esse placar? Eu não sei. Talvez, provavelmente consiga. Mas o importante é que agora ele perdeu pro Criciúma. Eu não sei se isso vai poder ser considerado uma zebra, mas a questão é que o Criciúma venceu e 1-0 tá aí um pouco mais de tranquilidade pro Criciúma nesse momento. E o último jogo que eu tenho pra só comentar aqui rapidamente, eu não vou falar muita coisa desse jogo, porque foi 0-0. Brusque e Furacão que tá esse ano na Série B, né? Caiu ano passado, inclusive caiu no Centenário, tadinho do Furacão. Mas Furacão empata com o Brusque 0-0, tudo zerado pro próximo jogo. Então quer dizer que o jogo de volta pro Furacão vai ser como se fosse uma eliminatória, uma final pra eles ali. Uma eliminatória não, isso de fato é uma eliminatória. Mas vai ser como se fosse quase uma final pra eles ali. Vai ter que fazer um placar. Enfim, e esses foram os jogos de quinta-feira da Copa do Brasil. Final de semana já temos de novo aí o Brasileirão. Inclusive no dia que esse vídeo vai estar sendo postado, na sexta-feira, já vai estar tendo o primeiro jogo do Brasileirão, que é o jogo do São Paulo. Mas eu volto aí com esse, trazendo os jogos aí do Brasileirão, falando do jogo do Brasileirão, comentando tudo. Flusão só vai jogar no sábado, que é onde a maioria dos jogos vão acontecer, sábado e domingo. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Essa Copa do Brasil, essa rodada aí meio com placares pequenos aí, nada muito exuberante, só tiveram uma goleada do Botafogo e um placar de 2-0 do Cruzeiro. Mas a gente vai encerrando por aqui esse vídeo. E se você ficou até aqui, irmão, já deixa o like, se inscreve no canal. Na moral, tu assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, tudo respeito. E é isso, até os próximos jogos, até o próximo vídeo. Valeu!